Olá, gente, muito obrigado para você que está aqui no nosso canal do YouTube, começando o nosso primeiro episódio do nosso podcast Ideias e Propósito, podcast da Catedral da Paz. E lógico, o primeiro episódio tem que ser aquele convidado para inaugurar o nosso episódio com aqueles cortes especiais, viu, gente? Vale a pena você ficar até o final, porque hoje estamos recebendo ele, Lucas Bezalel. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Sérgio. Muito bacana. Bom. Lucas, para a gente começar o nosso bate-papo, né? O pessoal que está nos assistindo agora, acompanhando na internet, eu queria que você falasse quem que é Lucas Bezalel. Legal. Lucas Bezalel é um filho amado de Deus. E eu preciso explicar isso para você que está assistindo em casa, porque já começa conteúdo aqui, né? Nós geralmente nos apresentamos por aquilo que nós temos de profissão. E então a profissão nos define. E aí alguém pergunta, o que você é? Você é médico? Então, eu sou um médico, eu sou um consultor, eu sou um dentista. Mas e se tirar a sua profissão, quem você é? E se tirar aquilo que você faz? E se tirar aquilo que você tem? Então, numa pirâmide de identidade, você tem aquilo que você faz, aquilo que você tem, e mais profundamente aquilo que você é de verdade. Então, se tirar minha profissão, se tirar tudo aquilo que eu tenho, eu continuo sendo um filho amado de Deus. E essa é a minha identidade. Então, o Lucas Bezalel, ele é um filho amado de Deus. E agora falando de outras coisas, né? Ele é pai da Ana Laura, de 1 ano e 4, da minha fofura. E sou casado com a Karen, minha esposa. E eu trabalho com consultoria de igrejas, eu me considero um polímata, um sonhador criativo. Para quem não sabe o termo polímata, são pessoas multipotenciais, que são consideradas que têm mais de uma vertente na sua vida de profissão. Então ele pode ser, por exemplo, um dramaturgo, um poeta, um escritor de livros e um músico. Muito parecido com o nosso mercado de trabalho, né? Muita exatamente. Gente faz várias coisas ao mesmo tempo. Isso, geralmente considerado um profissional em T, né? Então, que tem uma vertente principal, mas você tem outras. Então, design, mas o cara edita vídeo, mas o cara também cuida do financeiro. Então, hoje a gente se vira muito nessas questões. Mas o polímata, ele tem uma personalidade bem específica mesmo, de conseguir ter essa proficiência em mais de uma área, né? Então, esse é o Lucas Bezalel. Pastor? Mentor. Conta pra gente então, Lucas, como que é esse trabalho de mentoria nas igrejas? Eu sei que você roda aí no Brasil inteiro, tá dando consultoria aqui na nossa igreja. Conta pra mim aí, como é que começou essa ideia? Legal. São 14 anos atendendo igrejas na área de consultoria, na área de ministério. E como filho de pastor, né, que você mencionou, e neto de pastor, eu vim de um lar onde as coisas sempre eram muito difíceis, um lar muito simples, e eu vi o ambiente missionário, o ambiente da casa, da onde a gente vivia, um ambiente onde você sempre dependia de ofertas para se construir, né, sua vida, se desenvolver. Nesse processo todo, eu sempre vi pastores sofrendo. Pastores que sentavam com meu pai para pedir aconselhamento, mas também vi meu pai sofrendo no pastoreio de igrejas e vi outros pastores sofrendo. Então, na adolescência, isso era uma dor que eu carregava no coração. E com 13 para 14 anos, eu me despertei para a leitura. Então, acho que um ponto-chave para a minha profissão, para você que está escutando, é o despertar para a leitura. Então, esse despertar aconteceu por quê? Porque eu olhava para o meu pai e meu pai lia muito. Meu pai sempre foi um ávido leitor. Eu lembro que a gente mudava muito de casa por ser no ambiente missionário. Então, a grande dificuldade de uma mudança na nossa casa não eram os eletrodomésticos, eram as caixas pesadas de livros. Então, ao longo do tempo, ele emprestou muito livro, a biblioteca dele diminuiu, mas na época era muito grande. E ele me viu comprando. Eu fazia estágio em comunicação. Fazia estágio numa agência de comunicação na cidade, e eu já estava apaixonado por tecnologia. Estava apaixonado ali por Homem de Ferro, Tony Stark, e realidade aumentada, inteligência artificial, essas coisas. Na época eu ficava falando, nossa, eu vou construir um próximo robô aqui e tal. Então, o meu sonho da adolescência era construir robô, trabalhar com TI, tecnologia. Meus pais perceberam isso, eu fui estudando tecnologia e trabalhando na agência. E nesse processo... Agência de marketing. De marketing. E aí eu comecei a me despertar para leitura. Eu tô falando com 13, 14 anos de idade. Nessa fase...
o meu pai me vê comprando livros que não eram saudáveis. Teologicamente, livros, assim, que tinham talvez alguns equívocos, algumas interpretações ruins. E aí ele fala, Lucas, para de ler isso. Para de ler esses negócios, eu acho que você pode ler livros melhores. E nesse aspecto, como um pai queria ser cuidadoso, naquela fase, ele fala, olha, lê a minha biblioteca. E eu te desafio a terminar minha biblioteca. E uma curiosidade, você tinha quantos anos na época? 14. Hoje você tem? 28. Ou seja, ainda é muito novo, né? Muito novo, muito novo. E naquela fase ali, aí ele disse assim, termina minha biblioteca. Então eu falei, então eu vou terminar a sua biblioteca. Só que um dos temas, eu não terminei a biblioteca do meu pai, eram muitos livros, mas um dos temas que chamou minha atenção era a eclesiologia. E o que é eclesiologia para você que está assistindo? É a vida da igreja, é a teologia da igreja, é a praxis, né? Que a gente chama, que é a prática da igreja. A igreja na prática de ministério, de organização, de gestão, de ministério de liderança, de desenvolvimento de uma igreja. Como que uma igreja cresce? Como que uma igreja se desenvolve e tal? Então isso chamou minha atenção, muito minha atenção, e eu comecei a ler loucamente todos os livros que ele tinha sobre o assunto, consumi tudo e comecei a comprar mais. E aí se tornou um hábito meu de leitura, ler bastante. Assim que começou o trabalho de consultoria para as igrejas. Então eu li um livro que me marcou, do Josué Campanhã, inclusive um beijo, Josué. Pastor Josué Campanhã foi uma pessoa que me inspirou, já contei isso para ele outras vezes. Ele é líder da Envisionar, que é um grande instituto no Brasil de liderança, de planejamento. Ele escreveu um livro chamado Planejamento Estratégico para Igrejas. Que bacana. Então ele vem do viés empreendedor e veio trazendo isso para o mundo da igreja. Esse livro foi o meu livro de cabeceira num primeiro desafio que eu tive com 15 anos, para ajudar uma igreja. Então toda a base, eu era ainda muito imaturo, né? Tinha muita coisa para evoluir. Toda a minha base de desenvolvimento foi a partir daquele livro. E depois daquilo fui buscando formações e tudo mais. Mas eu não entendia que existia consultoria da igreja. Na época eu não chamava disso e também não vendia isso, né? Eu ajudava pastores. Você encontrou muita resistência em relação a isso no início? Muito, muito. Principalmente porque o termo não existia, né? Hoje, o mundo de treinadores, o mundo de mentores cresceu muito. O mercado de desenvolvimento humano cresceu muito. Eu chamo de mercado porque, de fato, no mundo empreendedor é mesmo. Então, as pessoas estão sempre em busca de mentoria. Então, já tinha no Brasil mentoria para pastores. Ainda era embrionário. Acho que hoje está muito relevante nesse aspecto. Mas o termo consultor de igrejas não havia. Um homem chamado Lyle Scheller, que é um pastor americano, ele funda esse projeto, esse tema e tal, e ele foi consultor de mais de 1.000 igrejas nos Estados Unidos. Ele foi o primeiro, ele na verdade é considerado, tá até no Wikipedia lá, como o pai dos consultores de igreja. Ele foi o primeiro cara a estruturar e pensar um modelo consultivo, só que voltado para ministério e para a igreja. E depois do Lyle Scheller vem outros pastores, como Tom Rainer. Para quem gosta dessa área, quiser ir para essa área, né, você tem que estudar sobre Tom Rainer, o Will Mancini, Auxano, que são pastores e instituições que começaram a ir para essa linha. Então, quando começou a ir para esse... eu descobri que existia esse termo, comecei a me adaptar. Mas respondendo a tua pergunta, sim, identifiquei muito obstáculo, muito desafio e muito bloqueio por parte dos pastores. Primeiro, eu sou muito novo. Sim. Então eles olhavam e falavam, mas como assim você vai ajudar a minha igreja a se desenvolver e ser saudável? Que igreja você plantou? Quantas ovelhas você tem? Eu quero saber se você lidera uma igreja de 5.000 membros, 10.000 membros, 20.000 membros. Ora, quando as pessoas me falam isso, eu tenho um exemplo e uma resposta para esse tipo de pastor ou esse tipo de gente, que é: Jétro não liderava uma multidão. Jétro era sogro de Moisés, ele era o pai de Zípora, e a relação entre Moisés e Jétro é interessante porque a Bíblia mostra um único episódio, ou um grande episódio, onde Jétro ele é o consultor de Moisés. Então Moisés não consegue liderar ali a grande multidão. Na verdade, Jétro o vê passando dificuldades, apuros e à beira de um burnout, vamos dizer assim. Como que você lida com conflitos de mais de 10.000 hebreus no meio do deserto? Nesse aspecto, Jétro é usado por Deus como um consultor. A gente precisa entender que Jétro não viu sarça ardente. Jétro não subiu o Monte Sinai. Jétro não era um homem que falava face a face com Deus como um amigo falava.
Jethro não era um exemplo de um líder que liderava multidões. Jethro não tinha o estudo egípcio que Moisés tinha. E aí eu vejo a humildade de Moisés. Existem pessoas que vão nos mentorear que são mais novas que nós. Existem pessoas que vão ensinar a gente a viver coisas incríveis e extraordinárias que não são exemplo na área que a gente espera. Mas eles vão captar um insight, eles vão ter uma chave que vai liberar uma disrupção na sua vida, no seu emprego, no seu projeto. Eu acho isso tão interessante porque, às vezes, em uma mesa, eu prefiro muito mais captar insights de uma criança de 15 anos do que ficar falando com os adultos. Isso aconteceu esse final de semana aqui em Goiânia. Eu estava muito mais apto a ficar conversando com filhos de pastores, com crianças ali. Sou apaixonado por isso. Para pegar essa nova geração, entender quais são essas chaves que eles estão carregando que nós, outra geração, não tem. Então eu acredito que sim, existe uma barreira de geração. Lucas, mas também a gente começa a observar que há aquela necessidade dos pastores terem mentores, né? Porque existe muito aquela questão, o pastor, ele vai lá, aconselha um membro, aconselha uma pessoa. O trabalho do pastor é cuidar, né? De aconselhar pessoas. Mas acontece muitas vezes isso, que o pastor está dirigindo a igreja, está na correria, está viajando, tem que atender o irmão, mas muitas vezes ele precisa cuidar dele mesmo. Sim. Então, eu acredito que isso te enxergou, de certa forma, ampliou ainda mais essa questão de você elaborar melhor essa consultoria em relação a isso, não foi? Sim, é importante entender que eu comecei ajudando as igrejas com comunicação. Então eu ajudava a igreja a fazer papelaria, fachada, identidade visual, marca, transição de marca. E o que começou a acontecer? Ao mudar uma marca, o pastor falava assim, recebi minha marca. Aí eu ligava pro Ministério de Comunicação depois de 6 meses, depois da consultoria, como é que tá a igreja? Aí ele falava, a marca tá boa, mas o ministério tá... Então, a comunicação não consegue dialogar com a liderança, a comunicação não consegue crescer, se desenvolver, ainda tá tudo ruim. E aí eu comecei a perceber que existiam características na igreja que não eram apenas um problema de comunicação. Existiam pastores que me procuravam com um problema de logo, falavam, eu preciso trocar minha fachada. Mas na verdade ele não precisava só trocar a fachada. Ele precisava treinar a liderança, ter jornada de discipulado, ter capacitação para voluntariado, ter uma gestão de ministério que ele não tinha. Pastores que não tinham missão, visão, valores. Então, ou seja, você cuidava da marca da igreja, Isso. Acompanhava tudo. Identidade visual, marketing e tudo mais. E aí, de repente, você viu uma outra necessidade que estava muito além disso. Isso, que estava muito além e que eu também não estava preparado para atender. Então, sim, até então você era bastante novo ainda, isso, né? E voltando para a linha de comunicação mesmo. Então, que é uma linha puramente técnica. Então, quando você vai para uma área mais teológica, mais de gestão, exige um trabalho de gestão. Então, eu comecei a ler muito sobre o assunto, em buscar entender sobre o assunto. E foi nessa época que eu descobri o termo consultor de igrejas e comecei a entender melhor sobre como que eu poderia ajudar as igrejas em planejamento, em organização e produtividade. Então esse foi um segundo ciclo, onde eu comecei a ajudar as igrejas a se planejarem e terem missão, visão e valores. E eu tô, talvez há 4 anos, num terceiro ciclo, que é quando eu comecei a treinar e capacitar líderes de uma maneira mais profunda e desenvolver o trabalho de jornadas de discipulado mais complexas na igreja. Então, foi aí que eu identifiquei, olha, eu consigo ajudar desde as boas-vindas até a integração. Como que essa pessoa se integra na igreja? Como que ele se torna um voluntário? Como que a gente identifica os dons dele, como ele se torna líder, como ele amadurece nessa igreja. Então, e eu acredito que descobrir ser curioso mudou minha vida. Ser curioso mudou a minha vida. Então, quando eu descubro um problema, quando alguém me fala um problema, eu vou pesquisar até descobrir como resolver aquele problema. E vou fazer de tudo para ter a solução para aquilo. Então, eu ia numa igreja, a igreja tinha uma dor, tinha um problema. A gente tem um problema nisso aqui, no som, na transmissão. Eu falo, mas como resolver isso? Se eu não sou o especialista, quem é? Eu posso aprender com ele, isso faz parte de mim, ou eu vou indicar para ele trabalhar nessa igreja? Então, aí começou o trabalho e a gente foi desenvolvendo. Então, essa é a questão. É como as empresas hoje em dia, né? A gente vê que existem várias dores, né?
algo que precisa identificar para justamente ali ser corrigido. E, de certa forma, às vezes tem aquele líder que não reconhece os erros que tem dentro da empresa. E eu vejo isso também muito em relação, até mesmo na igreja. Eu acho que isso em todos os âmbitos, né? Seja igreja, seja empresa. E algo que eu achei muito interessante, inclusive, desse treinamento que a gente teve, foi fantástico, né, Kennedy, esse final de semana. Foi maravilhoso, inclusive, te parabenizar. Obrigado. Foi ótimo. É algo que, muitas das vezes, a gente fica pensando... A Bíblia fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Uhum. Quando essa passagem fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo, há uma grande dificuldade da gente se autoexaminar. Uhum. Então, esse trabalho que eu observei que você fez, de certa forma, tipo assim, gente, vamos parar tudo, para tudo, e vamos examinar como é que tá a nossa vida. Porque a gente cuida de pessoas, a gente aconselha, como eu falei já no início, mas a gente precisa parar para nos examinar. Uhum. E todos esses exercícios que você, de certa forma, fez, isso fez para a gente examinar como que tá a nossa vida, né? Peter Drucker diz que o trabalho dele de consultor, ele é um grande consultor para empresas de negócios, né? Uhum. Então, talvez o maior nome de planejamento estratégico, de consultoria, é Peter Drucker. Ele é muito respeitado nesse assunto. Uhum. E ele diz uma frase que é muito interessante. Ele diz o seguinte: o meu trabalho de consultor é fazer as perguntas mais idiotas possíveis. Porque ele chega num lugar e ele provoca as perguntas que uma criança faria, que uma pessoa que não conhece nada do negócio faria. E ao fazer essas perguntas, você entra nesse profundo estado de análise, de autoanálise. Então, por exemplo, uma empresa que é um chão de fábrica, que está cuidando de um estoque e que em uma determinada área vê que há uma baixa de produtividade. Não é feito aquela pergunta do tipo, mas por que essa caixa é colocada nesse lugar? Mas por que essa caixa é assim? Mas por que ele carrega do lado e não carrega embaixo? Mas por que não tem um carrinho que coloca 4 caixas em cima e você vai com o carrinho? São perguntas que nós não fazemos. E por que não fazemos? Porque estamos atolados de trabalho. Porque não paramos. Por isso que os treinamentos são momentos onde você para focar sua mente e dizer, agora eu tenho minha agenda, eu tenho os meus clientes, mas agora eu tô aqui para poder me dedicar nisso aqui. E às vezes você até poderia fazer aquele processo sozinho, mas o treinador vai te guiar e te conduzir em um processo que ele já desenhou de começo, meio e fim, né? Aonde você vai começar a identificar, perscrutar seu coração, suas habilidades, seus comportamentos, ou os comportamentos da sua empresa, ou os comportamentos dos seus colaboradores, né? E a partir disso entender como você pode melhorar, né? Então hoje pela manhã, por exemplo, um casal, a gente teve um café de empreendedores, né? Foi muito bom. E um casal tava ali conversando sobre a empresa deles, o nicho deles na área de malharia, enfim, a gente tava conversando e eu perguntei para eles qual era o NPS deles, né? E aí eles, mas qual é esse termo? Bom, NPS é basicamente o código mensurado do nível de satisfação dos seus clientes. É o score ali, é o ponto de satisfação do cliente. Eles não sabiam esse termo. Depois eu perguntei outro termo. Qual que é o CPC de vocês? Qual que é o custo de conversão que vocês têm do tráfego que vocês estão investindo? Eles, eu não sei. Então, o que acontece hoje? Quando você contrata uma agência de comunicação, quando você contrata uma agência de marketing ou um trabalho de consultoria, essas empresas elas não estão preocupadas em educação. Elas estão preocupadas em prestar um serviço e ganhar o seu dinheiro. O meu trabalho se tornou um diferencial ao longo do tempo e por isso que ele é consultivo e a gente chama que ele é handmade, né, ou tailor-made, feito ajustado ao seu negócio. Por quê? Porque a gente tem um trabalho de também educar o cliente. De também ensinar o cliente o que ele está aprendendo e o que ele está fazendo. Então, em todas as minhas consultorias tem conteúdo. E muito conteúdo. Porque eu não quero que amanhã ou depois ele fique completamente dependente de mim. Obviamente que existem pessoas que ele não quer aprender, ele quer delegar. Você sabe esse conhecimento, eu não quero grandes CEOs, né, que tem sua agenda fechada, ele não vai ser a pessoa que vai sentar comigo e falar, Lucas, eu quero... Mas o supervisor dele vai. Alguém auxiliar da equipe dele vai precisar ter esse conteúdo. E de quem que ele vai receber? E às vezes numa pós, numa faculdade, num treinamento, é um conteúdo de 10 anos atrás. De um PDF antigo, de um livro antigo. E aí a disrupção, ela não acompanha a educação do nosso país. Então o nosso ensino, ele é plural, né? E não é mais uma linha temporal reta, é não linear. E quando a gente fala que é não linear, o nosso conhecimento ele é complexo. Eu estou em vários sites ao mesmo tempo, estou usando inteligência artificial ao mesmo tempo. Olha só, a Universidade de Stanford
colocou inteligência artificial para dar aula de matemática. E parece que já tem o aplicativo, inclusive, que faz as contas ali automáticas. Automáticas. Então, hoje uma inteligência artificial consegue escrever um livro, consegue desenvolver... Copyright. Consegue fazer copyright, consegue fazer um planejamento, consegue fazer um plano de nutrição. Aliás, para quem não sabe o que é copyright, vamos explicar. Ok. Copywriter seria alguém que escreve inicialmente, né, o termo para alguém que escrevia cartas de vendas. Uhum. Então, ao longo do tempo, ele se tornou o termo usado para escrita persuasiva, ou uma escrita que tem o desejo de alta performance de converter as pessoas para um objetivo em comum. Esse objetivo pode ser engajamento, geralmente o objetivo é venda, mas esse objetivo pode ser mais engajamento, gerar emoção, gerar senso de pertencimento, outros fatores. Mas então, copywriting é o trabalho de escrita persuasiva para cumprir um determinado objetivo na vida de alguém ou numa empresa, enfim. Agora, Lucas, falando sobre essa questão também da inteligência artificial, a gente tem tanta coisa para falar que, inclusive, a gente está aqui correndo contra o Mensurando tempo. o tempo. Daqui a pouco ele tem que pegar o voo para voltar para São Paulo. Mas vamos lá, Lucas. Falando sobre essa questão da inteligência artificial, você acha que é algo que preocupa a questão de substituir o serviço, algum cargo de alguma pessoa? É uma ameaça? Como que você enxerga hoje a inteligência artificial, falando tanto de igreja quanto de empresa? Conta pra gente. Ok. Eu tenho um viés de uma interpretação apocalíptica a respeito do assunto e vou falar da minha interpretação apocalíptica sobre. Eu acredito que nós não devemos ter medo de se envolver e usar a inteligência artificial. Na verdade, nós vamos perder nossos empregos para pessoas que estão usando inteligência artificial. Então você precisa se dedicar a aprender em como desenvolver, criar softwares, criar plataformas e se relacionar com a inteligência artificial. Quando eu falo se relacionar, né, desenvolvendo projetos, enfim. Agora, nós temos um medo e uma preocupação, que é a questão de ética. Nós viveremos dias onde as pessoas vão ser pastoreadas por inteligência artificial. A igreja luterana de Wittenberg, a mesma igreja onde Lutero plantou as 95 teses na parede, onde marca o ano da Reforma Protestante, essa mesma igreja, ela tem um pastor robô chamado Pastor YouTube. Esse pastor robô, ele faz oração em mais de 5 idiomas, ele gera aconselhamentos, ele conversa com você, ele interage com você. E aí é muito importante com que a gente entenda o quanto isso é antiético ou antibíblico. Sim. Levando em consideração que um pastor não tem, ou um pastor robô não consegue ouvir o Espírito Santo. Um pastor robô pode guardar toda a Bíblia e lembrar de todos os versículos. Um pastor americano pregou um sermão na sua igreja e no final ele chamou a atenção para a membresia e falou: quem vocês acham que escreveu esse sermão? Todo mundo estava chorando, impactado com a mensagem, falou: que incrível, que mensagem extraordinária que o nosso pastor pregou hoje. No final do culto ele falou: não foi eu que escrevi, foi o ChatGPT. Meu Deus. E a reação? E a reação das pessoas de medo, espanto. Então, para mim, o medo está envolvido exatamente em estabelecer limites e ética. E aí nós vamos ter que entrar num contexto de ética, exatamente como a gente fala de clonagem, exatamente como a gente fala de vários outros aspectos. Então, por exemplo, se a gente fala de criogenia, né? Inteligência artificial, e imagine que a inteligência artificial esteja dentro de um robô que tem ossos feitos de impressora 3D, músculos e pele feita de impressora 3D. Hoje existem robôs que são humanoides e são completamente parecidos com o ser humano. Agora imagina se eles colocam ChatGPT dentro desses robôs. Esses robôs conversando com alguém. O que eles querem é gerar um bebê robô que consegue envelhecer ao longo do processo. Agora, se isso não passar por um útero, se isso não receber fôlego de vida, existem países discutindo para darem RG e documento de pessoas para robôs. Olha só. Então, é muito grave isso, mas levando em consideração o seguinte: se não receber fôlego de vida, se não receber sopro, que é ruach do hebraico, que é espírito de vida, não é alma vivente, não tem alma, não pode ser salvo. Então não é pessoa, é robô. Nós vamos entrar numa fase onde pessoas vão
se consultar com pastores robôs. Vamos entrar em uma fase onde as pessoas vão se consultar psicologicamente com robôs. Na China e no Japão já há o hábito de homens que compram robôs sexuais. Eles se casam com robôs e conversam com esses robôs. Meu Deus. Então nós temos um problema grave de sociedade, onde nós paramos de se conviver com as pessoas e convivemos com alguém que a gente programa o que a gente quer ouvir, como que a gente quer ouvir e do jeito que a gente quiser. Meu Deus. E o desejo de Deus não é esse. O desejo de Deus é que a gente cresça como ferro se afia com ferro. Então, a beleza está na diferença. A beleza está no que não é igual. Então, esse é um assunto que dá pano pra manga pra gente ficar... Muito. Agora, assim, esse é um medo, tá? Agora, existe um outro viés escatológico. Vamos nessa linha... Só pra eu falar minha opinião de viés escatológico. Certo. Eu acho que eu posso usar a inteligência artificial até um nível. E qual é o nível? Onde ele não fira a ética cristã. Certo. Ou seja, eu não posso escrever um sermão no ChatGPT. Porque eu considero que eu preciso ler a palavra de Deus, orar, saber qual é a opinião do Espírito Santo a respeito daquilo. Mas eu posso estudar sobre, por exemplo, ontem eu fiz uma pesquisa no ChatGPT. Quais são 10 personagens bíblicos que viveram grandes ofertas ao empreendedorismo? E o ChatGPT pode me lembrar de histórias. Ele citou a história de Cornélio e citou a história de Barnabé. E detalhe, tem aquela questão que a forma que você digita é a forma que ele vai ser ainda muito mais, vamos dizer assim, muito mais funcional, né? Isso, existe otimização, né? Com certeza. Existe um termo que nós falamos, quem mexe com inteligência artificial, a gente usa um termo chamado entra lixo, sai lixo. Ou seja, se você escreve um comando que não treina a inteligência artificial, ela também vai te devolver um comando que a gente considera lixo. Só que como as pessoas não têm um parâmetro de qual é o nível de qualidade de uma inteligência, qualquer coisa que ela escrever e ele der, ela vai falar, nossa, que incrível, como que isso acontece? Mas hoje eu consigo desenvolver um trabalho de treinar uma inteligência artificial num nível tão grande que pastores se assustam, assim. Do tipo, pegar o sermão de domingo e transformar em livro infantil, com roteiro, jogos de tabuleiro, discipulado, qualquer outra coisa. Mas sempre a gente precisa levar em consideração qual é o limite de uso. A ética cristã. E aí a ética cristã tem a ver com os mandamentos, com a soberania de Deus, com a honra de Deus, com aquilo que não vai sobrepor a imagem de Deus e a imagem do reino de Deus. O meu viés escatológico, só para concluir esse raciocínio da IA, a minha visão é que, gente, isso não é regra, tá? Isso não está claro na palavra de Deus, assim como vários outros textos, mas na minha visão, o anticristo, ele tem a sua mente, ele é um homem, a Bíblia deixa claro que ele é uma pessoa física ali, mas que é usado pelo diabo e Deus permite com que isso aconteça, mas para mim o anticristo, ele é ligado à máquina. Ele é ligado à inteligência artificial. Ele precisa controlar todas as coisas, ele precisa estar em todos os lugares. Quem vai estar em todos os lugares, a não ser internet? Como que ele vai controlar todas as pessoas que têm marca da besta e quem não tem? Internet. Tecnologia. Então, pra mim, ele vai ter a sua mente ligado à tecnologia. Porque ele não vai conseguir ser onisciente, onipresente, nada disso. Exatamente. Então, ele vai usar da tecnologia pra fazer isso. Na minha visão, pode ser que ele até se ligue a talvez ser um ciborgue, alguma coisa assim, né? E existem hoje humanoides ou humanos que são ciborgues, né? Que ligam neurônios no seu corpo, metade do seu corpo já é robô. Isso já existe. Eu preciso falar pra você. Elon Musk está testando o Neuralink, um chip no cérebro. Isso já é verdade. Isso não deve te assustar, na verdade. Isso deve mostrar que Jesus está às portas. Então, que a gente diga, Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Ok, então só pra gente encerrar esse assunto sobre a inteligência artificial, então, de certa forma, é algo que pode sim agregar de forma mercadológica, mas pode ser, de certa forma, uma ferramenta de utilização, porém que tem que haver ética, mas tem que ter muito cuidado. Como todas as coisas que nós temos possibilidade de ferramenta. Ela é uma ferramenta. Acho interessante quando Deus dá a ferramenta para Moisés. Ele segura o cajado e Deus fala, solta, se transforma em serpente. Pega na serpente, se transforma em cajado. Olha a sua mão, tá leprosa. Coloca a sua mão, você tá com lepra. Tira a sua mão, você tá sem lepra. Essas coisas são fortes. O que Deus está dizendo para ele? Existe um tempo, existe uma estação, existe um jeito de
usar essa ferramenta. E Deus está mostrando para ele como usar a ferramenta. Então eu creio que tudo que nós temos disponível hoje, a gente precisa pensar nisso. Instagram é uma ferramenta, TikTok é uma ferramenta, as redes sociais são uma ferramenta. Quais são as ferramentas que Deus te deu? Você sabe usá-las? Você sabe usar isso? Eu acho muito interessante fazendo um paralelo do martelo de Thor. Só o Thor consegue levantar um martelo. Só ele se vê digno de levantar o martelo. Mas em um determinado filme dos Vingadores, eu gosto muito de filme e fazer esses paralelos cristãos, o Capitão América consegue pegar um martelo do Thor. E ele usa o martelo do Thor em uma batalha. E essa batalha é épica, né? E todo mundo, quando viu essa cena no cinema, se você assistiu, todo mundo gritou e ovacionou essa cena. E pra mim é interessante por quê? Porque o Capitão América disse, eu sou digno de segurar essa ferramenta. Tem muitas pessoas que estão assistindo a gente, Sérgio, e elas acreditam que não são dignas de segurar as ferramentas que Deus deu pra elas. Então elas falam, eu tenho medo que o meu negócio não dê certo, eu tenho medo que o meu projeto não dê certo, eu tenho medo que não vá pra frente. Só que Deus te encheu de ferramentas e você esconde. Você é como aquela pessoa que tem um talento e, porque eu tinha medo, eu me escondi. Deus está te pedindo para multiplicar suas ferramentas. Deus está te dizendo agora, para você que está assistindo a gente aqui, que você precisa pegar essa ferramenta e usá-la. E assim como o Capitão América segurou o martelo de Thor e dizer, eu consigo, eu sou digno, Deus me deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. O meu negócio dará certo, o meu projeto dará certo porque não é meu, é o nome de Jesus em jogo. O nome de Jesus não será envergonhado. Então é a fama de Jesus crescendo a partir do seu negócio, do seu empreendimento, da sua ideia. Então Deus te dará ferramentas, mas mais do que isso, não enterre, não esconda. Coloque isso sobre os telhados e seja usado por Deus. Bacana. Agora, Lucas, aproveitando já esse tempo também, eu gostaria, tem várias perguntas aqui, mas você me falou no início que você lê muitos livros, não é? Sim, muito. Agora a questão é a seguinte, como que você consegue gerenciar tempo? A gente falou muito sobre questão de gestão de tempo, de procrastinação. Sim. Há muitas pessoas que têm vários livros na fila. Eu vou falar de mim mesmo. Tem 2 livros na fila, um eu estou tentando terminar. Mas como que a gente faz para essa gestão de tempo? Eu acredito que é um assunto também muito prolongado, mas de forma resumida, como que você consegue fazer essa gestão de tempo para você conseguir ler livros, para você atender família, para você dar consultoria para as igrejas? Como é que é isso? A gestão do tempo e como vencer a procrastinação. Inclusive, Kennedy, é um corte muito interessante de você colocar. Como vencer a procrastinação e como trabalhar a gestão do tempo. Perfeito. Em todos os podcasts que eu vou, as pessoas me perguntam como eu consigo ganhar tempo na minha vida. Elas, quando eu falo tudo que eu faço, tudo que eu sou, elas falam, é impossível dar conta de tudo. Como você consegue? Essa é a maior pergunta feita em todos os lugares. Então eu vou responder agora isso para vocês. Basicamente, você precisa organizar o seu tempo em blocos. Então, por exemplo, toda segunda de manhã, o teu bloco é leitura. Então, você não vai tentar ler na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Teu bloco de leitura é na segunda de manhã e naquele dia você vai ler com uma determinada quantidade de páginas que você consegue dedicar. Outra coisa, você produz conteúdo, por exemplo, para as redes sociais. Você é um empreendedor, uma pessoa, uma empresa, né? Você é sozinho aí, um negociador, enfim, um vendedor, alguém que está começando o seu negócio, por exemplo, e você usa as suas redes sociais para produzir conteúdo. Então você pensa, todo dia tem que produzir. Não, você vai separar um bloco de tempo. E naquele bloco de tempo, por exemplo, da sexta-feira, à tarde, você vai fazer todos os conteúdos da semana que vem. Então, nós precisamos reunir aquilo que a gente fica todos os dias pensando para fazer em um dia só. É aquele negócio, pensa demais, mas não produz nada. Por exemplo, as minhas consultorias para as igrejas são naturalmente à noite. Por quê? Os pastores são bivocacionados, eles trabalham em empresas, a maioria são empreendedores, e as suas lideranças também, que na sua grande maioria, os líderes ministeriais participam da consultoria, então eles trabalham, não podem fazer durante o dia. Então, durante o dia, não é consultoria de igreja. A minha consultoria de igreja é à noite. Agora, é importante vocês entenderem que eu sacrifico muito tempo. Por exemplo, nós temos uma rotina em casa onde a nossa filha é colocada para dormir todo dia às 7h30 da noite. Todos os dias de maneira sagrada, 7h30 é o horário da baby. Só que isso está travado na minha agenda. Entre 6 horas da noite e 6h30, 7 horas da noite, eu não tenho nenhuma programação, a não ser ficar com a minha esposa e colocar a nossa baby para dormir.
Todos os dias eu tento participar ao máximo desse momento. Porque eu sei que em outros momentos eu não vou ter essa intimidade com a Ana Laura ali. Momento único. É um momento único. Então a gente valoriza muito isso. E na minha agenda está escrito Baby Time. Então, Olha. Tá lá, é o nosso Baby Time e a gente não exclui esse tempo. Outra coisa, tem o tempo do almoço que você define. Então você precisa trabalhar com agenda, com bloco de tempo. Eu já vou responder sobre procrastinação especificamente. Outra coisa, eu durmo pouco. Quantas horas? Eu durmo em torno de 5 horas. 5 horas. 5. Dizem que 8 horas seria o suficiente. 8 horas seria o suficiente. 8 horas seria o mais saudável possível. Existem pessoas que são considerados no mundo já científico, já comprovado cientificamente, chamado Sleepless Elite. A Sleepless Elite, que são aqueles que dormem pouco, a elite que dorme pouco, basicamente o significado dessa palavra é isso. A elite que dorme pouco é considerado 4% da população mundial. Apenas 4% da população mundial consegue dormir. Atletas de elite, ou algumas pessoas conseguem dormir 3 horas e ficarem bem, e terem alto desempenho, e não terem baixa de melatonina, baixa de melatonina, de todos os dopamina, enfim, de todos os hormônios, e terem ali um controle, uma gestão boa do seu corpo, né, da sua vida. E também não terem uma deficiência de cortisol, né? Cortisol é muito importante para você não ficar depressivo e tudo mais. Então, estressado também, né? Então, quando as pessoas param de dormir, elas entram em crises, então é muito importante dormir, gente. Ficam estressadas, ou podem entrar em depressão. Isso pode desregular seu hormônio, tá? Então, assim, dormir é muito importante. Não é todo mundo quem consegue dormir pouco. E a gente precisa considerar que, infelizmente, você vai ter que dormir 8 horas. Infelizmente, porque a hora tem 24 horas. Agora, tudo é questão de planejamento. Para vencer a procrastinação, você precisa entender sobre lei de Parkinson. A lei de Parkinson diz que o nosso trabalho se estende ao prazo que se dá. O problema é que nós damos um prazo que é o prazo adequado para aquela situação, e aí vamos supor o TCC. Você, no 4º ano da tua faculdade, ou faculdades que são 5 anos, no 5º ano você fala, agora eu vou pensar no TCC. E aí você tá no último semestre se matando para entregar o TCC. Por quê? Porque a gente pensa uma frasezinha que o nosso cérebro fica pescando na gente, que é, ainda dá tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Eu vou deixar para depois eu faço. E aquele ditado diz que o brasileiro deixa pra última hora. Deixa pra última hora. E deixa mesmo. E como que a gente pode quebrar esse pensamento, esse raciocínio? Estabelecendo prazos mais agressivos. Então, se você tem que entregar uma coisa na semana que vem, o teu prazo de entrega é essa semana. E existe ferramenta pra conseguir gerenciar isso de forma mais otimizada? Com toda certeza. Existem pessoas que praticam alguns exercícios de pequenos gatilhos físicos. Então, você pode usar um elástico que ele desperta todas as vezes que você desfoca. Você pode ficar puxando esse elástico no seu pulso, fazendo pequenos lapsos ou pequenos beliscões todas as vezes que você desfoca, né? Existem pulseiras que dão microchoques ali, que são choques bem leves, que vão ativar teu sensorial todas as vezes que você desfocar e tudo mais. Você pode se presentear e fazer o que eu chamo de procrastinação programada. O que você está fazendo com o teu cérebro? Condicionando, dizendo a ele, nós vamos procrastinar juntos. Só que a gente vai fazer isso programado. Então, por exemplo, de manhã eu vou trabalhar. Na hora do almoço eu vou dedicar 30 horas na rede, vou deitar na rede, vou comer um chocolatinho e vou me premiar. E vou dizer, eu sou digno de ter 30 minutos para mim mesmo, para esse celular, para ligar para alguém, para ver um Instagram. E quando você faz isso, o teu cérebro fala, nossa, que legal. Será que isso vai acontecer sempre? Aí você começa a exercitar o teu cérebro para receber uma alta dose de dopamina fora do ambiente que você tem. Agora, existem muitas pessoas, Sérgio, que não têm problema de gerenciamento de tempo. O problema delas é gerenciamento de atenção. Elas são desfocadas, completamente conectadas a novos gatilhos. Então, esse é um problema. Então, você precisa usar de todas as artimanhas possíveis para eliminar ruídos de atenção. Então, quando você está numa empresa, talvez você tenha que trabalhar de fone para você conseguir atenção. Talvez você vai ter que usar ondas sonoras binaurais. Pesquisa sobre isso depois. Porque ondas sonoras? Ondas sonoras binaurais, que elas são frequências de hertz mais baixos que vão ativar o nosso cérebro a um estado de despertar. Isso não tem nada a ver com mística, isso é científico. É uma onda sonora que ativa o teu cérebro a entrar em um estado de despertamento. É uma neurociência. É uma neurociência. Então a gente precisa muito estabelecer todas as ferramentas possíveis para melhorar o nosso sono, melhorar a nossa produtividade, o nosso foco e atenção. Ô, Lucas, tem outra coisa que, obviamente, que eu queria falar aqui com você, é exatamente sobre a questão
a gente vive um tempo de pessoas com crise de identidade. E muitas pessoas procuram quem elas são mesmo. Até mesmo as pessoas dentro da igreja, né? Recebe ali o discipulado. Também falando de forma profissional, as pessoas da empresa também não sabem para que elas foram geradas. Por que eu nasci? Qual que é o meu propósito? Eu queria que você falasse um pouco sobre a questão de propósito versus proposta. Uhum. É aquilo que nós estávamos conversando. É muito interessante. Quando nós não temos uma percepção sobre o nosso valor próprio, as pessoas, os traumas da infância, as situações ao nosso redor definem quem nós somos. Então alguém disse que você é medroso. Teu pai te disse que você não vai ser ninguém na vida. Alguém te disse que você precisa largar teu projeto de empreendedorismo porque você não vai conseguir cliente, porque você vai morrer às mínguas, você precisa buscar um emprego. Hoje eu escutei isso. Hoje eu escutei pessoas que ouviram do ex-marido, que ouviram dos filhos dizendo: você precisa largar o teu negócio, porque nunca vai dar certo. Quando nós temos uma falha de identidade, uma fraqueza de uma percepção de valor fraca, isso se torna uma capa. E é como um rótulo que você recebe. Imagina que você é um hambúrguer artesanal maravilhoso, só que você recebe uma capa de lixo destruído, cheio de fezes. Só que você é um hambúrguer artesanal lá dentro. Só que as pessoas jogaram fezes em você. E você se define pelas fezes que você está vendo. Isso, ao longo do tempo, Sérgio, vai se tornando uma percepção de valor. E o que acontece com essa percepção de valor? Nós acabamos deixando com que propostas do mundo tentem negociar um valor para nós. Então o inimigo começa a oferecer a nós status, poder e percepções superficiais de valor. Tudo que o diabo fez com Eva foi tentar estabelecer com ela uma percepção de valor que ela não sabia que ela já tinha. Ela já tinha autonomia no jardim. Ela já tinha autoridade no jardim. E ela já tinha propósito. E o que o inimigo fez foi: se você comer da árvore, aí sim você vai ter autonomia. Aí sim você vai ter autoridade. Assim você vai ter propósito. Então, o primeiro casal da Bíblia, houve uma proposta do inimigo. Isso daria um livro, né? Vamos escrever, a gente tem que escrever junto. Jesus no deserto. Jesus no deserto. Então, quando Jesus está no deserto, o inimigo faz propostas. E essas propostas são: se você transformar a pedra em pão, então tudo isso. Se você é filho de Deus, né, transforme a pedra em pão. O que ele está falando? Proposta para provocar a tua identidade. Se você é filho de Deus, sobe lá do alto do pináculo do templo e cai desse lugar. Se você é filho de Deus e prostrado me adorar, diz: tudo isso eu te darei. Deus é o provedor e a provisão. Só Deus merece honra e só Deus merece ser adorado. Jesus confronta o diabo com a palavra e tem uma percepção de valor muito boa, né? Então nós precisamos abrir mão das propostas. Quem é movido por proposta, ele sempre negocia qualquer coisa, negocia valores, troca o seu propósito por um prato de lentilha, que foi o caso de Esaú e Jacó. Ele troca o seu direito de primogenitura por algo sem valor, porque ele acha que aquilo ali é o que ele precisa. Agora, quando nós se movemos por propósito, a gente pode estar num lugar, num ambiente de deserto. A gente pode estar no meio do nada. A gente pode estar sem ninguém. A gente sabe: Deus responderá. E eu sou um filho amado de Deus e Ele não me desampara. Ele é meu provedor, Ele é meu resgatador e tudo dará certo. Quando Sansão olha para a proposta de Dalila, ele está dizendo: eu posso negociar a minha força. Eu preciso ser considerado um homem forte a partir da percepção de valor de Dalila. O que ele está dizendo é: a minha percepção de valor muda por causa de Dalila. O reconhecimento dela é mais importante do que o reconhecimento de Deus. Então, às vezes, nós somos movidos por propostas, e às vezes é uma questão de uma pergunta de um almoço. Às vezes é teu sócio fazendo uma pergunta que vai, de maneira crucial, confrontar o teu propósito
em Deus. E você vai ter que falar, eu sou cristão, nós não agimos assim. E José trocou, né, A a proposta proposta por um propósito, por um né? propósito. Então, diferente de Davi, né? Davi, infelizmente, naquele momento ali, ele caiu, né? Não focou no propósito. Então, realmente, eu acho que essa questão de focar no propósito é a questão onde a gente precisa identificar para onde nós estamos indo. Acho que o primeiro ponto é saber para onde nós estamos indo, né, Isso. Lucas? Alice no País das Maravilhas, está escrito que se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. O gato de botas diz para Alice, ela está perdida, e ele diz o seguinte: se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Aí talvez você fala, tá, mas como eu descobri o caminho? Você precisa se expor a um lugar de deserto, aonde há uma mesa de banquete, aonde Deus se revela a você. Esse lugar é um lugar de jejum, de oração e de sacrifício. Você precisa levantar um altar e pedir com que Deus venha com fogo e revelação. É nesse lugar onde Deus revela caminhos e destino. Legal. Lucas, agora já para a gente encerrar, eu queria que você contasse para mim qual que hoje é o seu grande desafio. O que você ainda almeja alcançar no Incrível, seu ministério? incrível. O meu grande desafio é estabelecer uma base missional, profética, intencional, empreendedora, de inovação disruptiva para construir líderes exponenciais no mundo e consultores e treinadores e pessoas que identificam suas emoções, seu trabalho e seu propósito para construírem grandes negócios, grandes igrejas e desenvolver isso. Então, meu desafio é construir um instituto que seja um lugar físico onde a gente possa ter uma casa de recuperação para pastores, um lugar de refúgio para esses pastores que estão cansados, sobrecarregados, um lugar de mentoria, treinamento e capacitação de gente. O meu grande desafio é também contratar pessoas, né? Mão de obra qualificada é um grande desafio para muitos empresários, muitos empreendedores. Na era de empreendedorismo, Nossa! E para mim é um grande desafio, né? Então eu estou formando um time e se você se vê chamado para trabalhar com consultoria, com igreja, entre em contato comigo. E eu acredito que preciso muito disso. Eu estou num momento de exponencialidade, de crescimento, e eu preciso de mais pessoas. Ninguém faz nada grande sozinho. e hoje você trabalha Instagram, rede social, como é que tá sendo a sua página no Instagram hoje? Instagram, trabalho muito com Instagram, né? A gente produz alguns vídeos, reels, a gente faz alguns carrosséis. O canal do YouTube a gente deseja retomar, ainda não tá tão ativo, mas tem algumas coisinhas lá que dá para ver também. Uhum. Anuncia aí, qual que é o arroba do O Instagram? Instagram é @lucasbezalel, com Z, com L no final. @lucasbezalel, com Z, com L no final. Lucas, agora pra gente encerrar, agora encerrando de verdade, eu queria que você falasse o seguinte, obviamente você quer viver mais de 100 anos, Quero. até lá se Jesus não tiver voltado. Com certeza. Mas as pessoas para assistir esse vídeo, as pessoas vão assistir esse vídeo daqui 100 anos. Qual que é a mensagem que você quer deixar? Qual que é o legado que você quer deixar? E deixe uma mensagem das pessoas que vão assistir esse vídeo daqui 100 anos. Ok. Existem questões que você tinha na sua infância que elas foram rotuladas, você foi ferido, traumatizado e bloqueado. As pessoas mais criativas do mundo são crianças que sobreviveram. Você precisa se reconectar com a sua criança interior. Jesus disse que o reino de Deus, a chave do reino dos céus, está nas mãos das crianças. Existe um nível de pureza, santidade e simplicidade que está com as crianças. Ser alguém disruptivo, inovador e criativo tem a ver com ser criança. Eu queria te ousar e a desafiar a ser mais criança. Acreditar cegamente que Deus pode fazer o impossível. Criança pula do sofá achando que vai voar. Só que quando a gente cresce, a gente não consegue nem empreender com medo de não dar certo. Então você precisa acreditar no que você não está vendo, ouvir o que os outros não estão ouvindo e sentir o que os outros não estão sentindo. Isso é cristianismo. O maior recurso que você tem nas suas mãos é oração. Então, seja uma criança na presença de Deus e valorize jejum e oração como ninguém antes.
Acho que é isso. Qual que é a palavra que define você? Difícil. Eu acho que criatividade. Criatividade. Como diz Albert Einstein, diz que a criatividade é a inteligência se divertindo. Verdade. Lucas, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela entrevista, o nosso primeiro podcast, nosso primeiro episódio. Tivemos aqui a inauguração do nosso episódio com Lucas Bezalel. Que Deus possa continuar te usando cada dia mais sendo esse canal de bênção para muitas igrejas, para muitas pessoas. Não só igreja, mas empresas também, né? Amém, sim. Você dá consultoria também para empresas, não é isso? Sim. Dou consultoria de inovação, de organização, automação de processos, produtividade. Se você tem um negócio, é um empreendedor, um microempreendedor, não é só para grandes indústrias, né? Mas se você é um empreendedor liberal, você também pode convidar a gente para poder atender seu negócio. E para quem quer levar o Lucas para a sua igreja para consultoria, como é que faz? É muito fácil, você pode enviar um e-mail para contato@lucasbezalel.com ou entrar lá no meu site lucasbezalel.com e agendar uma sessão gratuita. Nessa sessão a gente vai entender um pouquinho mais da sua igreja e poder identificar qual consultoria faz sentido para você. Então é isso, gente. Para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, pode se inscrever aqui, ó. Tá aqui embaixo, você se inscreva já para você acompanhar outros podcasts que nós vamos ter e vale a pena você acompanhar tudo. Compartilhe também com um amigo, tá bom? Talvez esse podcast vai ajudar muita gente você compartilhando, tá bom? Então se inscreva, participe e interaja com a gente também. Aí você pode deixar suas perguntas aí no nosso chat. Vai ser muito legal, muito bacana a sua interação com a gente aqui no nosso podcast Ideias e Propósito. Então, até o próximo!